O Rodrigo Garro também deu entrevista, e aí ele foi perguntado se os dois podem jogar juntos. Bora lá, fiel! Sejam todos bem-vindos à Casa Nação Alvinegra. E é hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. Que o Corinthians ganhou do Nacional por 4-0, todo mundo já sabe, né? Goleada, foi uma vitória muito ampla aí, na minha opinião, tá bom? Foi uma vitória muito boa aí na Neoquímica Arena, pela segunda rodada aí da fase de grupos da Sul-Americana. E quem deitou, que eu achei aqui particularmente que teve uma partida muito boa, foi o Romero, que teve 2 marcações de gol aí, foi um destaque aí desse jogo, jogou muito bem, mas ainda assim o Corinthians ainda tem alguns pontos a ser discutidos, alguns pontos a ser ajustados, e é o que o jornalista destaca aqui nesse vídeo que eu queria apontar para vocês. Depois vocês me falam aqui nos comentários o que vocês acham desses pontos que ele levantou aqui pra gente, beleza? Entrevista e tudo mais, tivemos algumas informações importantes, como por exemplo, o Igor Coronado. Ele entrou muito bem no jogo, deu uma assistência maravilhosa para o Pedro Raul, entrou carteando o jogo, distribuindo e tudo mais. O Rodrigo Garro também deu entrevista, e aí ele foi perguntado se os dois podem jogar juntos. Ele falou, claro que sim, tá tudo certo, dependendo do sistema, né? Eles podem se ajudar, jogador de muita qualidade e tudo mais. Isso eu acho que ainda vai ser testado. Mas o que mais nos questionava sobre a questão do Coronado era a questão física, né? Um cara que tá tentando jogar e não consegue, né? Ele mesmo reconheceu que é um começo difícil, que faz parte, né? Que ele fala que quanto maior a luta, maior a vitória lá na frente. Então ele entende o processo, ele tá servindo como aprendizado, ele teve uma lesão e aí depois emendou dengue, né? Só que dengue é uma doença que, dependendo da gravidade, ela realmente, assim, cara, te debilita, né? Você não consegue correr, você não consegue treinar. E aí ele falou que para esse jogo, ele tá recuperado, tá 100%. Assim, ele fala que ele não tá 100%, mas ele fala que para esse jogo, por exemplo, ele fez 4 treinamentos com o grupo para poder estar presente hoje e ganhar alguns minutos. Ganhou alguns minutos, que isso foi importante, mas precisa jogar. O presidente Augusto Melo também lá na frente concedeu entrevista e disse: nós precisamos de ritmo de jogo, mais do que ritmo de treino. Então, à medida em que os jogos forem se acumulando, vai melhorar, porque aí o time vai entrosar mais e tudo. E eu concordo, porque às vezes você treina, cara, não tem o mesmo nível de competitividade do que um jogo. Então, o Corinthians ficou muito tempo sem jogar. Agora, jogando mais em sequência, a tendência é encaixar ainda mais. Aí o Coronado falou se tinha alguma sequela da dengue e tal, ele falou que não, que ele tá se sentindo super bem, que ele trabalhou com o grupo 4 treinos para esse jogo, fez alguns trabalhos à parte também. Ele foi perguntado, né, você tá trabalhando à parte ou com o grupo? Ele falou os dois, porque eu precisava me adequar fisicamente ao restante do elenco que eu cheguei depois e ao mesmo tempo tive esses probleminhas, né, que eu precisava recuperar depois. Então ele tá fazendo, cara, ele tá fazendo uma força-tarefa para estar bem. E ele acredita que no domingo, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, ele estará 80%, foi o número que ele utilizou. Ele vai treinar agora ao longo da semana, tem mais alguns dias, ele tá bem, ele se sentiu bem, ele jogou bem e tudo mais, tá numa boa, mas que ele vai fazer mais alguns trabalhos à parte também com o grupo e que no domingo estará 80%. Essa é a expectativa do Coronado. Claro que se ele tiver 80%, dificilmente vai ser titular, até porque eu não sei onde o Coronado entraria na equipe. Vocês têm alguma ideia? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas assim, precisa mudar, eu acho que a formatação tática, né? Porque o Coronado é um cara mais posicionado, o Garro já é um outro armador, dependendo do jogo você consegue escalar 2 armadores, mas aí precisa de mais um volante, enfim, a questão é, de novo, no que vale para o Pedro Raul, vale para o Coronado, grupo. Então um cara desse para entrar no segundo tempo, lindo. Tem algumas outras carências, né, que foram detectadas, enfim, mas a do Coronado a gente sabe que é um cara que vai ajudar muito na sequência. Gente, e a explicação do Fausto Vera titular? Essa, assim, eu meio que tinha a resposta, mas foi assim, esclarecedor ouvir da boca do Bruno Lazzaroni, o auxiliar técnico que teve que assinar a súmula porque o Antônio Oliveira ainda não recebeu a sua carteirinha da UEFA para ser referendado aí pela Conmebol como oficialmente um técnico à beira do campo e assinar a súmula. Então o Lazzaroni assina a súmula e concede entrevista coletiva ao lado do Yuri Alberto. E aí o Fausto, ele foi curioso porque ele falou o seguinte, que o Fausto, ele é um jogador de construção, ele já tinha falado isso no outro jogo contra o Racing. Ele entende, e o Antônio, né? Ele sempre cita, não, o Antônio entende o Fausto como um jogador de construção, um cara que gira a bola, um cara que consegue inverter jogo e tudo mais. Ele realmente foi esse cara. Ele realmente, nesse jogo, participou bastante, né? Conseguiu dar opção pro Ranieri se soltar um pouco mais, pro Fagner se soltar pelo lado direito. O Fausto foi importante, tá?
dentro de uma meritocracia, eu acho que o Bidon não precisava ter perdido a posição titular. E acho ainda que o Maicon, que estava muito bem antes de parar, também não perderia. Mas aí vem um outro detalhe. O Lazzaroni citou que o Fausto Vera foi o pilar do Corinthians de 2022. Cara, eu acho que a comissão técnica do Antônio, eles estavam até no Atlético Paranaense, não estavam nem no Cuiabá. Mas vejam só, ele entende que o Fausto Vera em 2022 foi o pilar daquele time vice-campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Que ele chegou muito bem e que a escalação dele teve a ver com esse detalhe de circular bem a bola, inverter jogos, se apresentar para o jogo, construir e tudo mais, mas tem a ver também com recuperar um jogador que foi importante em 2022. A gente está falando de 2 anos atrás, porque 2023 foi péssimo para o Fausto. E esse ano, a tendência é que ele fosse até negociado, mas o Corinthians pagou muito nele, né? O Corinthians investiu para comprá-lo do Argentinos Júnior, até ficou devendo, rolou um quiprocó, o Augusto Melo está tendo que resolver agora. Então ele é um jogador caro, é um jogador que tem mercado. Então você não pode simplesmente depreciá-lo, porque mesmo que seja para negociar ali na frente, você precisa valorizar o teu produto. Então está muito claro que a tentativa do Fausto Vera pode ter essas virtudes técnicas que ele até apresentou no jogo, mas tem a ver com recuperar um jogador. Mais que um time de futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista representa uma história de resistência, superação, paixão e conquistas inesquecíveis. E você, o que achou do vídeo hoje? Se quiser, coloque a sua opinião aqui nos comentários. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever para dar aquela moral aqui pra gente no canal. E lógico, vai Corinthians!